E eu também gostaria assim, de saber, pra gente assim, responder, quando e como assim, a gente viu que é realmente importante estar montando um plano de aula? Vocês... Na verdade, foram alguns pontos que aconteceram, algumas coisas que aconteceram. Eles já fizeram um apanhado muito bom, muito completo aqui, mas com o passar do tempo, se você vai fazendo do jeito que o professor Paraíba falou aqui, vai fazendo porque acha que já aquilo que mais gosta, você só vai ensinando aquilo que você mais gosta, vai deixando de lado as outras vertentes da capoeira, a aula vai se tornando monótona, vai se tornando chata, ela foi se tornando maçante para as crianças. E a criança, o mundo dela, ela está conhecendo tudo. A criança é como uma esponja que quer absorver o máximo de informações possível. É um HD em branco, limpo, um papel, uma folha em branco. Então tudo para ela é novidade. Tudo que ela fica muito tempo em determinada coisa ali, ela começa a achar chato. E aquilo ali, até para a gente, foi começando a ficar chato. Passa só a mesma coisa, o mesmo modelo, a mesma estrutura. Poxa, eu já sei. Aí entra naquela, eu já sei. Mas nós percebemos isso quando as crianças começaram a falar, nossa, o exemplo que a Bruna usou aqui, nossa, a aula está demorando. Quando perdendo a fluidez, que o professor Paraíba falou, quando ela perde a fluidez, a criança já começa, nossa, está demorando. Pode tomar água, pode ir no banheiro, estou cansado já. Quero ir pra casa, quero Então, ir pra quando mãe. nós começamos a perceber esse feedback dessas crianças, que elas estavam se sentindo enjoadas daquele modelo de aula, nós começamos a falar, temos que fazer alguma coisa. E como nós já tínhamos alguma experiência no meio acadêmico, vamos trazer esse planejamento para dentro da capoeira. Isso acontece na nossa vida conjugal, por exemplo, quando nós estamos ali num relacionamento. Quando começa, tudo é flor, né? Na escola é a mesma coisa, você começou a aula, você chegou, fez aula experimental, que nós já falamos aqui, aquela coisa, a criança está super empolgada, você dá até 1 mês, 2, 3 estourando, você já deixou de ser novidade. O casamento é a mesma coisa, tá ali tudo no início, é paixão, é carinho e tal, mas se ficar anos e anos e anos, vai ocorrendo um desgaste. E esse desgaste, ele exige, né, para que, se você queira que seja algo duradouro, contínuo, escalável, esse desgaste ele exige um planejamento, né? Então nós decidimos começar a planejar. Um casal que não planeja, ele tende quase que inevitavelmente se separar, começar a brigar muito. E as crianças também não vão querer mais fazer sua aula, quem dirá encher as suas turmas, se aquilo ali é a mesma coisa. O menino já passa lá, o que nem faz capoeira, viu a sua aula, passa lá, já sei o que é agora. Agora ele vai mandar fazer cocorinha. Agora o outro faz a meia-lua. Ele só toca pandeiro, só tem pandeiro na aula. Só tem pandeiro, não tem berimbau, não tem atabaque, não tem agugu, não tem método, não tem diferença. Mas é porque eu gosto ou eu tenho habilidade. E cai naquilo que ele disse novamente. Você nem percebe. Mas nós, porque nós queríamos muito continuar crescendo dentro da capoeira, nós percebemos primeiro neles e depois em nós. Particularmente, um dos sinais é quando você vai dar aula e já vai assim, poxa, não estava querendo dar aula hoje, poxa, eu tenho que ir lá dar aquela aula hoje. Isso já é um sinal que você pode tomar cuidado, que a sua aula está ficando chata, monótona e precisa de um planejamento. Nós, quando começamos a fazer isso, nós começamos a voltar a ter prazer de estar dando aula para as crianças. Né? Não que nós não gostamos de trabalhar com as crianças, trabalhar com a capoeira, mas quando você monta toda uma estrutura, a aula começa a ter essa dinâmica, se torna prazeroso estar ali. Então nós percebemos nesse momento, começou a ficar as crianças reclamar que está demorando, vontade de ir no banheiro toda hora, e você mesmo fala, meu Deus, eu tenho que ir lá dar aula, é sinal que você precisa começar a se organizar, planejar as suas aulas. Legal? Alguém tem mais alguma coisa para acrescentar? Uma coisa aí que eu acho até que você ia comentar, que quando você está com essa estrutura já toda montada, né, gera muito menos estresse, né? Gera muito menos estresse, que você não tem que forçar, meu Deus, tem que vir uma coisa aqui agora, a aula tal, tem que dar. Nossa, isso gera um estresse enorme, né? Agora com o planejamento na mão, você vai, desembola, falta tempo, né?
Quando você chega para dar aula, tem gente que fica assim, meu Deus do céu, nossa. Por exemplo, a aula termina 5h40, pô, dá 6 horas e não dá 5h40, né? Meu Deus, é só 50 minutos de aula, parecendo que é 3 dias de aula, não acaba, o seu professor tá assim, cara, porque... Não tá tendo planejamento. Nós temos que ter cuidado, né? Porque nós sabemos que a maioria de nós, seres humanos, somos procrastinadores, ou seja, gostamos de deixar tudo para depois. E esse plano, se você deixar para depois, vai acontecer isso. Você vai gerar esse estresse. Você vai chegar lá, você até ouviu de repente alguém já falar isso, tá assistindo esse vídeo, vou fazer. Mas vou deixar para depois. Não, ano que vem eu faço. Depois eu faço. Você deixa para depois. Quando você chega lá no dia, você caiu lá no campo de batalha, estresse com certeza. A aula parece que não passa nunca, as crianças estão mais enjoadas, que é isso, que é aquilo. Na verdade é isso mesmo. Quando você tem planejamento, você fala, já foi, ainda tinha mais coisa que eu poderia estar passando aí. Né? Mais alguma coisa? Acho que é. Não?